Tem algum problema em dar celular para crianças e adolescentes? Pessoal, neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse tema para vocês, para todos aqueles pais que têm filhos ou que tiveram filhos a partir de 1995, 2000, daí para frente. Eu estou lendo um livro que se chama Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, ele é um psicólogo social e escreveu esse best-seller. E ele fala, pessoal, do perigo de que nossos filhos pequenos, crianças e adolescentes com celular. Pessoal, me chamo Ricardo Refati, sou psicopedagogo, professor de educação emocional e mestre em liderança pela Universidade Europeia do Atlântico. Pessoal, qual é o perigo dos nossos filhos pequenos, das crianças e adolescentes de terem celular, de passarem muito tempo com celular? E quando eu falo de celular, segundo o Jonathan aqui, a gente está falando de smartphone. São esses telefones inteligentes. O que ele fala nesse livro, pessoal? Ele diz que esses telefones inteligentes, ou seja, os smartphones, tiraram as crianças e os adolescentes da vida social. Ele fala muito da importância do brincar. Ele fala muito, pessoal, da importância que as crianças e os jovens eles tenham experiência. Olha só o que ele falou aqui, pessoal. O desenvolvimento cerebral saudável depende de viver as experiências certas, na idade certa e na ordem certa. Pessoal, ele explica aqui, ele até faz uma comparação dos seres humanos com os animais. Ele diz que os animais, assim que nascem, eles têm um crescimento contínuo e rápido até a puberdade, até onde os animais atingem a idade da reprodução. E ele diz que o ser humano é diferente porque quando o ser humano nasce, primeiro ano, segundo ano, cresce rápido, muito rápido, mas quando entra no terceiro ano, até a puberdade, até um pouco mais da puberdade, 9, quando começa ali 9, 10 anos, se estendendo até os 14, 15 anos, esse período, pessoal, dos 3 anos aos 13, 14 anos, é um período de crescimento muito lento para o ser humano. É como se o ser humano tivesse um período de aprendizagem para iniciar a vida. Ele explica, pessoal, que esse período dos 3 anos aos 12, 13, 14 anos é o período onde o ser humano tem menos responsabilidade. Portanto, a capacidade de aprendizado das crianças e dos adolescentes é maior do que em qualquer outra época da vida. Olha só o que ele diz aqui, pessoal. Para os jovens, é preciso aprender determinadas coisas. Para crianças e para jovens é importante aprender determinadas coisas nesse período, ou será difícil ou impossível aprender depois. Então veja, pessoal, se os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos jovens, eles estão sendo privados por causa do uso do smartphone, de uma vida social, onde o cérebro ele se desenvolve melhor através de experiências. E nós estamos privando eles de ter essas experiências porque eles estão passando a maior parte do tempo na internet, nos jogos. Pessoal, nós estamos tirando a capacidade de melhor aprendizado para eles, para os nossos filhos, para as crianças e os adolescentes. E olha só o que ele diz aqui também, pessoal. Ele diz assim: crianças de 13 anos não deveriam estar expostos a publicações infinitas de influenciadores e outros desconhecidos, quando seu cérebro está aberto, tão aberto, buscando exemplos a seguir. Então, esse período dos 3 anos aos 13, 14 anos é o período onde a mente ela está mais aberta para o aprendizado. Imagina, pessoal, os nossos filhos pequenos passarem esse
que é esse período que é essencial para o aprendizado, ele se refere aqui que é o momento onde mais a mente está aberta, nas redes sociais, seguindo pessoas que nós não conhecemos, aprendendo coisas que nós não sabemos, aprendendo comportamentos, padrões, costumes, ou seja, é muito arriscado, pessoal, é muito arriscado. E esse aprendizado que eles aprendem aí, pessoal, vai ser muito difícil depois mudar isso na vida adulta. Ele se refere aqui, pessoal, que esse período dos 3 aos 14 anos é o período onde a mente está mais aberta, onde a mente ela vai absorver um conteúdo e vai ficar gravado, pessoal, de tal forma que não vai haver outro período onde a mente está mais apta a aprender e o que se aprende aí, pessoal, vai ser muito difícil mudar depois. Então ele diz, pessoal, que as crianças elas não deveriam estar expostas em publicações infinitas de influenciadores e outros desconhecidos quando seu cérebro está tão aberto, buscando exemplos a seguir. Nós deveríamos, ele diz assim, deveriam estar brincando, olha só, as crianças deveriam estar brincando, sincronizando, encontrando amigos ao vivo e deixando espaço no fluxo de entrada para os seus olhos e ouvidos para a aprendizagem social a partir dos pais, ou seja, é dar a experiência de vida, experiência que as crianças possam viver, experiências sociais, ouvir, ver com outras pessoas, né? E com pais, professores e outros modelos de seu círculo. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado para deixar os nossos filhos, as crianças e os adolescentes nesse período aí de 3 a 15 anos, 14, 15 anos, porque é o período onde mais as crianças aprendem, é o período onde a mente ela está mais aberta, é o período onde o ser humano ele não tem preocupação, ele não tem praticamente nada de preocupação, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então a mente ela está concentrada totalmente para o aprendizado. Imagina esse período aí, pessoal, uma criança passar muitas horas no celular. É um crime, pessoal, é um crime. Ele fala aqui nesse livro que as crianças não deveriam estar com desconhecidos, aprendendo padrões, aprendendo com influenciadores que nós não conhecemos. Pessoal, se gostou desse conteúdo, se você gostaria de receber mais materiais como esse, como tratar as crianças, os adolescentes com o smartphone, como tirar as crianças para a vida social. Se vocês têm interesse nesse assunto, coloca aqui nos comentários que a gente vai trazer mais material como esse.